mais um culto onde Deus vai tratar com cada um de nós. Esse é o último culto para os jovens, né? Aqui no ministério. Eu creio que foi um ano que você pôde ouvir o Senhor, pôde crescer nele e avançar, mas eu creio que Deus sempre tem mais. Amém? Porque o Senhor, irmão, Ele, como a gente ouviu aqui no começo, né? Ele está disponível para mostrar que Ele tem planos de paz e não de mal, para nos dar um fim e uma esperança. E eu também ia citar esse texto, mas o Endo se encarregou de citar ele aqui. Mas na verdade eu vou ministrar, tá certo, essa noite, um texto que eu gosto muito. E a cada dia que a gente vai escavacando, vai procurando na palavra de Deus, vai desejando, vamos encontrando coisas que a gente antes não encontrava. Amém? Porque de vez da gente estar lendo, nós vamos pesquisar. E quando a gente pesquisa as escrituras, nós vamos encontrar aquelas pepitas de ouro, aquilo que vai ser vida para cada um de nós. A gente sabe que as pessoas, elas não compreendem as escrituras, uma porque não são nascidas de novo, e outros são nascidos de novo é porque não buscam como deveriam buscar. Não busca com desejo. Ou seja, não busca para ser, vamos dizer assim, aquelas pessoas que querem debater a palavra, que querem mostrar que sabe mais do que o outro, mas busca para ele mesmo a cada dia praticar e abençoar outras pessoas. Amém? Mas o Senhor me deu um tema, esse tema está no meu coração já faz alguns dias. Esse ano para mim foi um ano muito abençoado, mesmo sendo um ano de pandemia, um ano que morreu um monte de gente, né? Infelizmente, mas glória a Deus por causa da palavra. Amém? E quando a gente observa para a palavra, irmão, a gente não vamos esperar tempo bom para poder semear. E a Bíblia tem respaldo para isso. E o que a gente tem aprendido aqui esse ano é algo que está no coração de Deus. Diga amém. Amém. Aleluia. E é interessante, querido, de que a gente vai ver alguns passos aqui, dentro desse tema, e dentro desse contexto que eu vou ler aqui, é muito comum a gente ver mensagem mostrando uma grande colheita, não é verdade? Quando mostra Pedro ali lançando as redes. Abra a tua Bíblia, por gentileza, lá em Lucas. É muito conhecido esse texto. Capítulo 5. Esse ano foi um ano que a gente declarou muito, né? Um ano do dobro. E eu acredito, sem sombra de dúvida, que a gente não colheu, acredito, nem 50% daquilo que vamos colher o ano que vem. Eu creio que de fato, nesse dobro, vamos ver o ano que vem de forma abundante em nossas vidas. E eu acredito que vai ser grandes colheitas virão nesse ano de 2021. Amém? Então o tema é esse, grandes colheitas. Dentro do que vamos ler aqui, a gente sempre viu várias mensagens mostrando que Pedro ele teve grande colheita. Amém? Eu acredito que todo mundo aqui quer ter colheita. Quem quer ter colheita aqui? Na área espiritual, na área financeira, física, psicológica. Amém? Em todo segmento, não é verdade? Mas vamos ver alguns princípios, irmão, que faz toda a diferença. E princípios é como fosse parte de um corpo. Se falta um membro, você não vai, vamos dizer assim, ter a mesma desenvoltura, né? Ou seja, você vai ter a mesma habilidade de uma pessoa que tem um corpo completo. Essa semana eu vi uma moça que ela caiu da moto e perdeu o dedo mindinho. E mesmo depois de sarado, sem um dedo mindinho, ela não tinha mais a mesma força que tinha quando estava com o dedo mindinho. Ele não é pequenininho, né? Parece não fazer diferença. Mas quando é tirado do corpo, a força não é a mesma mais. Quem entende? Então vamos perceber que a palavra de Deus, elas são princípios que vai a cada dia nos encaixando dentro do corpo, para que a gente possa desenvolver e crescer da forma que Deus espera. Amém? Sem precisar um querer imitar o outro, sem precisar, na verdade, competir, mas entendermos que fazemos parte de um corpo. Amém? E se a gente a cada dia formos entronizados nesse corpo, ou seja, injertados nesse corpo, vamos funcionar bem e vamos poder dar fruto, e esses frutos vão permanecerem. Olha o que diz aqui, ó, Lucas capítulo 5, versículo 1, diz: certa vez, à margem do lago de Genezaré,
quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de quem? A palavra de Deus. Irmão, eu acredito que todos nós aqui, não é, trabalhamos porque a gente espera grande colheita. A gente esperamos recompensa. Ninguém trabalha sem esperar recompensa. Não é assim? E esse texto aqui, ele vai nos mostrar princípios aqui que, de fato, não é, foi o resultado da colheita de Pedro. Mas uma coisa é Pedro, outra coisa somos nós. Quem entende? Pedro estava numa aliança inferior à nossa, ou seja, Pedro ainda nem filho de Deus era, mas mesmo assim ele ousou crer na palavra. Mas olha que interessante, diz que o povo aqui ele estava comprimindo para chegar perto de Jesus, para ouvir a palavra de quem? O que isso nos mostra? Mostra aquilo que a gente ouviu aqui na abertura do culto, não é? Onde o Andy aqui ele estava falando. Nós precisamos buscar a palavra de todo o nosso coração. Temos que desejar a palavra. Ou seja, não devemos medir esforços para que grandes colheitas possam vir sobre nossas vidas. Eu sei que tem muitas pessoas que elas esperam grandes colheitas, às vezes sem semear. E outra vez espera colher uma grande colheita, mesmo semeando, mas ele receando o período de dificuldade. Sabia disso? Eu vi esse texto hoje lá em Eclesiastes, achei interessante. Que ele fala dois tipos de pessoas. Aqueles que não semeiam e não podem esperar a colheita, e aqueles que semeiam, mas fica receoso de colher aquilo que ele plantou, por causa de alguma coisa que aconteceu. Então a gente precisa entender, irmão, que tem um começo, tem um meio e tem um fim. Mas a Bíblia diz que é melhor o fim do que o começo. Agora, para quem é melhor o fim do que o começo? Para quem de fato se esforçou. Ou seja, para quem de fato estava comprimindo qualquer situação para buscar a palavra. Olha o que diz. O apóstolo Paulo, ele disse: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando. Em algumas versões, no inglês diz que está comprimindo aquilo que está diante dele. Ou seja, aquilo que quer impedir ele buscar a palavra, ver o que a palavra diz, acontecendo na vida dele, diz que ele era quem empurrava, ele não era empurrado. Porque opressão e depressão é justamente isso, você ser pressionado, colocado embaixo. Quem entende? Mas quando a gente temos a palavra, irmão, uma coisa é certa, a gente vamos falar a palavra, e se o diabo ele der um de surdo, a gente vai passar por cima dele. Quem entende? Jesus, quando ele foi tentado lá em Mateus 4, diz que Jesus se defendia com a palavra, mas chegou um momento que ele deu uma ordem para ele desaparecer. Quem entende? Então percebemos aqui que o povo estava comprimindo Jesus, porque eles queriam saber a vontade de Deus. A minha pergunta, e acredito que essa pergunta serve para todos nós estamos comprimindo a palavra? Comprimir Jesus é comprimir a palavra de Deus. É você, na verdade, se esforçar, você não medir esforços. Lá em 2 Reis, eu gosto muito desse texto, né? Capítulo 10, ele fala da rainha de Sabá, que ela andou 2.000 quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus disse: eis aqui quem é maior do que Salomão. E olha, irmão, que aquela mulher que foi com Jesus no poço lá, a mulher samaritana, ela citou o texto para Jesus e disse: olha, quando o Messias vier, ele vai nos explicar a respeito de tudo. E Jesus disse: eu sou o Messias, eu sou aquele que vai explicar tudo o que você necessita. Mas para isso a gente temos que o quê? Buscar a palavra, desejar a palavra. Amém? Porque o povo perece. Às vezes eu fico pensando, irmão, que a gente não entende quando a Bíblia diz que é por falta de conhecimento, porque uma igreja de ensino não é por falta de conhecimento. Se não é por falta de conhecimento, por que o povo está perecendo? Por falta de desejo. Porque o desejo é algo que vai ser muito além do que simplesmente o conhecimento. Quantos profissionais em diversas áreas que a gente vê que ele tem vasto conhecimento, mas está sofrendo naquela área? Por quê? Porque ele não é um praticante. Rapaz, eu fico pensando naquele texto de Josué, capítulo 1, e eu acho interessante esse texto porque
é a resposta para muitas pessoas que estão fracas em qualquer área. Diga assim, fraco em qualquer área. Capítulo 1, Josué, e o versículo 8, a gente cita muito ele aqui. E olha o que ele falou. Ele disse, Josué, não te aparta da tua boca o livro dessa lei. Em outras palavras, não deixa de falar. Irmão, para você falar alguma coisa, você tem que colocar alguma coisa na sua cabeça. E para colocar alguma coisa na cabeça, você tem que buscar, tem que comprimir. Ou seja, você tem que, de fato, não buscar nenhum termo para que você possa dizer assim, rapaz, está tão complicado, está tão difícil. Eu sei que todas as pessoas que tiveram uma vida, vamos dizer assim, de crescimento, tiveram uma vida destacada, elas foram pessoas que desbravaram mesmo. O reino de Deus é tomado por força. O que é isso? O que está escrito vai ser tomado pelos aqueles que ousam crer na palavra, dizendo, eu não largo mão disso que eu estou buscando a cada dia. Amém? Ou seja, por mais que as coisas apertem, só vai sair da gente o quê? Palavra. Só vai sair a atitude condizente à palavra de Deus. E ele disse, olha, se você meditar na palavra dia e noite, só dessa forma você vai fazer o que nele está escrito. Pastor, tem outra forma da gente praticar o que está escrito e da gente ter grandes colheitas, sem ter desejo pela palavra, sem meditar nela dia e noite? Não tem, irmão. Uma oração não resolve não, uma oração, uma unção para que eu possa prosperar. Deixa eu dizer algo para vocês, irmão. Todos nós já recebemos a unção de prosperar. Todo mundo aqui é filho de Deus? Amém. Todo mundo aqui recebeu já, quando nasceu de novo, a bênção. A gente recebe às vezes uma direção de um homem, de uma mulher de Deus, em uma área específica, porque está travada a mente da pessoa. E porque aquela pessoa às vezes vai ser um canal para outras pessoas naquela área. Mas quando se fala no geral, todo filho de Deus está na mesma posição de reis. Porque ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Amém? Então não vai ser porque simplesmente a pessoa colocar a mão na nossa cabeça que a gente vai prosperar. É porque a gente com princípio, a gente pratica princípios. Você entende? E aqui nós podemos perceber que esse povo aqui estava comprimindo Jesus, porque o desejo deles era buscar a vontade de Deus que estava em Jesus. Quem entende? A gente conhece a história de Zaqueu. Entre uma multidão, Zaqueu, ele procurou um local para chegar a Jesus e não conseguiu. Ele era pequeno, não conseguia comprimir todo mundo para chegar lá. Mas o desejo dele de buscar a Jesus fez ele subir em uma árvore, esperar o mestre passar, e quando o Senhor passa por ele, disse, hoje eu quero repousar na tua casa. Você já pensou a palavra repousando nas nossas vidas? Quando a gente deseja a palavra, irmão, que a gente não mede esforço para buscar a palavra, essa palavra vai repousar nas nossas vidas. E a Bíblia diz lá em Mateus 11, 28, que vamos encontrar descanso para nossas almas, que o nosso fardo vai ser leve, o nosso jugo vai ser suave. Quem entende? É o jugo do Senhor. O jugo, irmão, é a mesma coisa de um cabresto para os bois, porque era uma forma não só de pegar o peso, mas era uma forma de conduzir os bois. O jugo fica na cacunda dos dois bois, e o dono ele vai dando aquelas, com as varas, aquelas pancadas no jugo, e eles vão se guiando. E sempre tem um boi mais velho para ajudar o boi mais novo. Mas o jugo do Senhor ele se releve. Agora, eu posso ter mais experiência, se eu tiver em você, se você tiver em mim, você vai dar muito fruto. Quem entende? Mas alguém tem que morrer. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz em mim, está se referindo à carne. Amém? Enquanto a gente não morrer, não vamos dar fruto. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53, versículo 10, que foi do agrado de Deus ver Jesus sendo moído, esmagado. Porque Jesus era uma semente. E uma semente só vai produzir fruto quando ela é quebrada e esmagada. Se você é alvo de crítica, se você é alvo de roubo, se você é alvo de alguma coisa ruim, você andando no certo, irmão, você deve se alegrar porque você está sendo quebrado. E por isso você dá mais fruto ainda. Amém? É isso que nós precisamos entender. Nós somos uma semente. Diga assim, eu sou uma semente. Amém? E a semente precisa ser quebrada para produzir, e ela possa a cada dia dar árvore que possa estender para outras pessoas.
Aqui percebemos que nós precisamos buscar a palavra com desejo, não medir esforços e entender que não é só vir ao culto é suficiente. Aqui ninguém está imprimindo ninguém, aqui ninguém está desconfortável para ouvir a palavra. Mas existem alguns países, irmão, que a palavra é escassa. Que isso aqui é na íntegra mesmo. As pessoas ficam comprimindo os outros para ficar mais perto daquele que está falando a palavra. Que muitas das vezes não tem nem um microfone, não tem nem a caixa de som para ouvir a palavra. Mas eles desejam conhecer a vontade de Deus. E hoje nós temos essa oportunidade de fazer isso. Nós temos todos os meios de comunicações, Bíblia de todo tipo, para que a gente possa crescer. Quem entende? Todas as pessoas que a gente vê nos gabinetes hoje, e os que são cristãos, claro, e se a gente perguntar para ele, se ele tem uma vida de leitura na palavra, de busca da palavra, a gente vai ouvir logo que, claro que não. Quem entende? Então a gente poderia, na verdade, vamos dizer assim, crescer muito mais rápido do que a gente imagina, que se a gente não ficar só com o que a gente ouve aqui. Porque o que a gente ouve aqui, irmão, é só placas, mostrando o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Amém? Mas o combustível, as ferramentas que vai conduzir você na estrada, vai ser a sua vida diária buscando ao Senhor no seu momento devocional. Quem entende? Nós precisamos ter uma vida devocional. Isso não importa se seja de madrugada, isso não importa se seja durante o dia, meio dia. O importante é que você tire um momento, assim que você tira um momento para almoçar, um momento para tomar banho, um momento para dormir. Quem entende? Não deve ser diferente com a palavra. E nós não devemos fazer isso para sermos religiosos, para sermos mais santos do que a gente somos. Porque o máximo que você pode fazer, irmão, a cada dia é obedecer a palavra quando você vai conhecendo ela. Mas isso é algo para você. Por mais que você faça, você não vai ser mais santo do que você é, não. Por mais que você faça, você não vai ser mais próximo do que você já é, não. Quem entende? Ou seja, você vai crescer na palavra, vai tomar a posição de quem você já é. Porque a gente vê muitas pessoas, às vezes, com paganismo, dentro da igreja, fazendo as coisas, pensando que vai ficar mais santo que todo mundo. A santidade foi conquistada lá na cruz em Cristo Jesus. Tomamos posse disso. Quando vamos entendendo a cada dia as escrituras. Nós somos abençoados? Somos. Por que dizimamos? Por que ofertamos? Abençoamos outras pessoas? É para ser abençoado ou porque somos abençoados? Porque nós somos abençoados. Amém? É claro que existe a santificação progressiva, que só faz isso quem é santo. Quem é santo se santifique mais. Mas no espírito não tem condição mais, porque já é santo. Amém? Está falando do corpo, uma mente renovada. É outros 500. Agora, nós precisamos entender que todos nós aqui estamos na condição de ter grandes colheitas nas nossas vidas, em todas as áreas. Agora, nós precisamos fazer isso aqui, do versículo 2. Ele viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam desembarcado, e eles estavam o quê? Diga assim, Jesus viu. Irmão, Jesus, ele nos vê, sabia disso? Que ele não só está na igreja aqui andando, mas ele vê a gente todos os dias. Quem entende? Ele diz que Jesus aqui, ele viu os barcos e viu os homens que estavam ali lavando as redes. Ou seja, não fique pensando que Jesus não está te vendo, não. Claro que ele está te vendo. Pedro teve uma grande colheita, porque Pedro estava no canto certo, ouvindo a palavra certa e tomou a decisão certa. E quando Pedro viu todo mundo comprimindo ele e viu Jesus pegando seu barco emprestado e ainda pedindo auxílio de Pedro, irmão, você acha que ele era tolo não fazer isso? Imagina, todo mundo querendo chegar perto do mestre. Aí o mestre diz, olha, estou vendo vocês lavando aí as redes de vocês, eu vou precisar de um barco desse aqui, tu pode me auxiliar? Então, Jesus viu que Pedro era trabalhador. Diga assim, trabalhador. Grande colheita vem, irmão, porque a pessoa é trabalhador. Quando eu falo de ser trabalhador, eu não falo de comer pão de dor, não.
Quem entende? Eu falo e a gente tem o nosso momento de trabalhar e o nosso momento de fato, usufruir daquilo que a gente trabalhou. Mas você percebe que Jesus viu? O que é isso? Ou seja, os princípios da palavra, Ele sabe se a gente de fato estamos andando em linha ou não. Deus sabe, irmão, se a gente está andando em linha ou não. É por isso que Provérbios 6, versículo 6 diz: vai ter com uma formiga o preguiçoso. E muitas das vezes, irmão, a gente cedemos à carne quando a gente não tem tanto desejo pela palavra de examinar as escrituras. Não é ler as escrituras, é examinar. Quem entende? Não é ter um versículo isolado, uma historinha que a gente ouve. Não, mas é você a cada dia pesquisar o que está escrito. Assim como se fazia trabalho quando você estudava, né? E pesquisava e se juntava com um monte de colega para poder apresentar uma boa prova. A vida é dessa mesma forma. Nós estamos no mesmo barco e cada um aqui está sendo provado pela vida ou pela ignorância. Mas a cada dia que a gente busca a palavra, independente de que prova apareça, que não vai vir de Deus, vai vir porque estamos no mundo, amém? Por diversas situações, mas se tivermos preparado, vamos com certeza estar firme. Quem entende? Então a gente precisa entender que precisa ter desejo pela palavra. Nós precisamos, segundo passo, ser trabalhador, porque Jesus está vendo. Amém? Ele está vendo, irmão, aqueles que de fato têm perspectiva. Você sabe que o trabalhador é aquele que não escolhe função quando não tem a função dele. Quem entendeu? Ou seja, claro que a pessoa não vai ser um profissional numa área, ele vai desmerecer aquela área dele e ficar em todo o tempo em outra área que não é a dele, ele sofrendo. Mas eu estou falando que o trabalhador é aquele que não escolhe função. Eu me lembro de um irmão, não é daqui, glória a Deus, amém? Faz parte do corpo de Cristo, mas ele é deficiente nessa área. E eu me lembro que ele estava desempregado. E na época eu tinha um monte de coisa lá para vender, que eu estava fabricando também na época, e tinha uma carroça de mão minha lá também. Ele disse: mas rapaz, estou desempregado, não tem nem feijão em casa, nem nada. Eu digo: rapaz, tu está empregado agora. Ele disse: é mesmo? Eu disse: é. Ele disse: rapaz, é de Deus. Eu digo: pronto, ó, tem um carro de mão aqui, tem um monte de coisa aqui, bota no carro de mão e vai vender. Ele disse: não, você não entendeu não. Eu disse: entendi não. Ele disse: não, por quê? Ele disse: eu quero ser empresário. Eu quero ter uma grande facção, eu quero ter uma grande não sei o que lá. Eu digo: e é? Ele disse: é. Eu digo: tu quer começar por onde? Não é porque Deus vai mandar chuva. Eu digo: sim, mas Deus manda chuva para quem é trabalhador. Não é para quem é preguiçoso, não. Está lá em Gênesis capítulo 4, vai lá que você vai ler. Amém? Diz que não tinha ainda Deus, não tinha nenhuma semente na terra, por isso que não tinha brotado nada, e porque não tinha homem para cultivar, ou seja, não tinha homem para trabalhar. Deus até manda chuva, mas se não tiver ninguém para plantar, como vamos colher? Mas uma coisa é certa: Deus não vai abençoar, ou seja, Deus não vai prosperar, Deus não vai dar colheita preguiçoso não, irmão. Ele não vai mandar chuva a quem não está disposto a fazer nada. Quem entende? Agora, se você sai, não é? Você é um pai de família, mãe de família, e é uma pessoa que ama a palavra, não mede esforço para buscar a palavra, ou seja, é uma pessoa que entende que o Senhor está vendo que você quer trabalhar, quer fazer a sua parte. Irmão, se você for atrás da porta aberta, ela vai estar lá. Mateus capítulo 7, versículo 7: bate, abre-se-á, pede e recebe, busca e encontra. Quem entende? Isso é princípios. E princípios é para ser estabelecido em nossas vidas. Leva tempo? Leva. É por isso que nós precisamos meditar na palavra dia e noite. Dia e noite. Já ouvi muito pessoal dizendo assim, até colega meu, né? E dizendo: olha, por que tu não se desvia? Por que tu não sai da igreja? Quer passar pelo um monte de coisa. Eu disse: rapaz, é porque eu ouço muita palavra. Pelo fato de estar muito na igreja, então é impossível correr da palavra, porque sempre tem gente pregando, tem gente cantando, tem gente ministrando, então a gente está sempre envolvido com a palavra. Quem entende? Não é porque eu sou melhor do que ninguém, é pelo fato de eu estar ouvindo tanto a palavra, que água mole, pedra dura, tanto bate, termina caindo a ficha. Quem entende? Por que você acha que o povo ele cai para o pecado? Porque ouve muito sobre pecado. Porque o povo vive para baixo? Porque ele ouve muito coisas que colocam ele para baixo.
Quanto mais a gente se ouvir a palavra, quanto mais a gente se expor à palavra, mais vamos crescer. Amém? Então o primeiro passo aqui, estamos percebendo que é não medir esforços, mas examinar, pesquisar as escrituras, desejar as escrituras. O segundo passo é não só ser trabalhador, mas estar disponível, nesse segundo versículo aqui, de entregar aquilo que Deus te confiou, seja um barco, seja um carro, seja uma moto, seja teu dom, seja teu talento, para que Ele possa usar. Porque na verdade a gente ouviu muito dessa mensagem aqui, que Pedro teve uma grande colheita, mas na verdade foi uma grande semeadura que ele teve, que ele de fato fez. Porque ele aqui, irmão, emprestou seu barco e seu tempo. E você percebe que nesse texto aqui, mais na frente, ele vai dizer que passou a noite toda pescando. Provavelmente ele estava cansado, com sono. Aparece o sol, depois que você passa a noite todinha acordado, o que é que dá logo? Mas quando a gente ouve a palavra, irmão, com desejo, deixa eu falar de novo. Quando a gente ouve a palavra com desejo, nem um sono consegue nos derrubar. Eu digo isso por quê? Porque eu fiz um curso 2 anos da palavra. Eu sempre fui ruim em fazer todo tipo de curso quando eu não era em Cristo. Nunca terminava, sempre era pela metade. Agora na palavra nunca desisti. Amém? E foi 2 anos, irmão. Eu não dormia. Não era que não vinha sono, não vinha. Mas eu ficava lá, os olhos vermelhos igual essas cadeiras aí, pegando fogo. E eu baixinho, o professor pregando lá, e eu pego, em nome de Jesus Cristo. Tinha irmão que ficava na frente, na fileira lá, babava, irmão. Dormia que babava. Qual a diferença? É porque eu não trabalhava? Não trabalhava. E foi o período mais difícil da minha vida. Mas foi o período que eu mais cresci. Amém? Porque estava comprimindo a palavra. Porque de fato eu sou trabalhador. Porque de fato eu queria emprestar alguma coisa ao Senhor, porque nada eu tinha. Então não tinha o que perder. Amém? Então eu sabia, irmão, que Deus ele usa as pessoas que querem se deixar ser usada. Nesse caso, Pedro ele emprestou seu barco a Jesus. E ninguém que empresta nada a Deus vai ficar com mãos vazias. Amém? Então eu não sei o que Deus quer. É a tua voz? É a tua mão para abençoar pessoas? É na área financeira? Eu não sei, irmão. Uma coisa Deus tem tratado comigo. Eu não posso esperar uma grande colheita sem grandes semeaduras. Deixa eu falar de novo. Eu não estou falando para você fazer isso sem entendimento, não. Porque você vai ficar sem nada. Quem entende? Eu estou falando fazer isso com entendimento. É a mesma coisa de a gente fazer uma oração de petição, levar todo mundo aqui pedir alguma coisa. Aí 100 pessoas pedem, aí só recebe 10. Por que os 90 não pediram? Porque pediram sem entendimento. Quando a gente tem entendimento, a gente sabe até a nossa fé vai. A gente pede em linha com a nossa fé e a gente recebe. Se eu tenho fé para uma moto, para que eu vou pedir um avião? Mas quem está ministrando tem que levar o equilíbrio para o povo não ser frustrado. E nós não estamos aqui, irmão, para frustrar ninguém. Nós não estamos aqui para entregar moleta a ninguém, para ficar andando com moleta. Mas nós estamos ensinando você a andar com suas próprias pernas. Amém? Porque a palavra diz que aquele que cuida da figueira é o primeiro a comer do fruto. Então se você cuida da sua fé, você é o primeiro a ver o resultado dela. Quem entende? E aqui o Pedro ele empresta seu barco, irmão. E a gente vai ver isso mais na frente, a grande colheita, por ele emprestar aquilo que é dele. Eu não sei se você entende, mas Deus, ele quer usar aquilo que está nas tuas mãos. Você pode olhar para as suas mãos? Deus quer usar. Diga assim, Deus quer usar o que tem chegado em minhas mãos. E o Senhor vem tratando comigo esse ano todinho. Ele disse, o ano que vem vai ser um ano de grande colheita. Agora você precisa também fazer coisas que você não fez o ano que passou. Mais ainda. Ou seja, tem que superar. Amém? Isso é algo muito individual. Falando algo particular demais. Mas é uma verdade. Ou seja, eu não posso esperar grandes coisas sem fazer grandes coisas. Amém? Dentro do meu entendimento. Certo?
Então o versículo 2 mostra aqui que Pedro, ele era trabalhador, Jesus estava vendo, ele emprestou o seu barco ao Senhor. Versículo 3: entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentou-se no barco, e ele ensinava o quê? Ele ensinava as multidões. Essa aqui era a vontade de Jesus. Ou seja, nós precisamos entender que Jesus, ele quer, irmão, ter acesso àquilo que nós temos, para que a gente possa ser ensinado a não depender daquilo que a gente tem. Amém? A cada dia aprender, não depender do que a gente tem, mas depender do Senhor, a gente vamos viver melhor. O problema é que a gente está dependendo do que a gente tem. E quando a gente não tem, a gente perde a alegria, perde um ano, perspectiva. Mas quando a gente, na verdade, senta para aprender com Jesus, para ser ensinado por Ele, a nossa vida jamais será a mesma. Olha o que diz aqui no versículo 4. Quando acabou de falar, ou de ensinar, foi isso que a gente viu no versículo 3, disse Simão a Simão: vai mais para dentro do lago e lança as vossas redes para o quê? Para pescar. Ou seja, quando a gente aprendemos a palavra, chega a direção. E quando chega a direção, nesse versículo 4, podemos ver o quê? Que ele entendeu, amém, aquilo que a palavra dizia para ele, o que ele deveria fazer. E a partir da hora que você busca a palavra com desejo, você é trabalhador, que você na verdade está entendendo a revelação, a direção da palavra, você é rápido em praticar ela. Quem entende? Foi isso que aconteceu com ele. Ele foi rápido em colocar ela em prática. Ou seja, por quê? Porque ele queria o quê? Ele queria ver o que a palavra diz acontecendo na vida dele. Olha o que diz aqui, ó, versículo 5. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei o quê? Lançarei as redes. Diga assim: por causa da palavra. E quando ele diz assim, por causa da palavra, foi por causa do ensinamento da palavra, foi por causa da compreensão da palavra. Foi porque simplesmente ele ouviu a palavra. Quando ele diz assim, por causa da tua palavra eu vou lançar as redes, ele estava dizendo assim: a ficha caiu, a revelação chegou, a palavra rema, a atitude, crer. Eu estou crendo nessa palavra. É isso que ele está falando aqui. Amém? Por causa da tua palavra eu lançarei as redes. Por quê? Ele está dizendo: eu sei porque deu errado, porque eu não tinha palavra. O mar não estava para peixe. Como muitas das vezes, às vezes em alguma área das nossas vidas, não está dando para suprir a nossa necessidade, seja espiritual, seja psicológica, seja financeira, seja física. Mas quando a gente se expõe à palavra, irmão, com desejo de buscar a palavra, pode ter certeza que pelo fato da gente ouvir, meditar nela de noite, a gente vamos chegar a crer como Pedro creu. E vamos declarar: por causa da tua palavra eu vou fazer isso, Senhor. Não é por causa da situação, não é por causa do que eu passei, por causa da frustração, porque você passar a noite pescando e você não pescar nada é frustrante. Quem entende? Quantas das vezes, pessoas às vezes com sintoma no corpo, passa às vezes 1 ano, 2 anos e se frustra, e deixa de buscar porque ficou frustrado? Não, irmão, não é hora de frustrar, é hora de perseverar. Quantas pessoas buscam na área financeira, às vezes tem uma vida equilibrada, bem sucedida, e às vezes se cansa e se frustra. Por quê? Porque ele não está ouvindo a palavra que vai manifestar a fé, mas fica ouvindo noticiários que vai colocar ele para baixo. Mas se perseverarmos, vamos ver a manifestação da palavra. Amém? Porque o Senhor não é daqueles que retrocedem, mas daquele que persevera. Amém? Aleluia. Tem um texto lá em 1 João capítulo 2. É interessante naquele texto.
E ele fala que os jovens, eles eram fortes e eles venceram o maligno. Aí ele fala, porque a palavra está em vós. O que isso quer dizer? O jovem pode ser nascido de novo, pode ser forte fisicamente, pode ser inteligente no natural, mas se ele não tiver a palavra, é uma pessoa que vai só discernir, talvez, algo natural. Mas o homem espiritual discerne bem a tudo. Amém. Diga assim, discerne bem a tudo. Qual é a vontade de Deus? Que a gente possa discernir bem a tudo. O que faz o jovem ele ser forte, biblicamente falando, não é só porque ele é jovem, é porque ele tem a palavra. Amém? Amém? Aleluia. Depois você pode conferir lá, tá certo? 1 João capítulo 2, se não me falha a memória, capítulo 14, na parte C do versículo, no meio do versículo. Mas olha o que diz aqui, versículo 6: feito isto o quê? De acordo com o que ele tinha declarado, eu vou fazer por causa da tua palavra, ou seja, vou fazer por causa do entendimento da tua palavra. Fazendo isso, você vê que antes de fazer isso, ele teve que se aproximar de Jesus. Jesus viu que ele era trabalhador, viu que ele estava disposto, mesmo cansado, vindo de uma noite, não é, de trabalho, a ainda emprestar seu barco a Jesus. Às vezes a gente está tão cansado que a gente não consegue nem emprestar nossas vidas, às vezes, para dar uma palavra para uma pessoa. Eu me lembro, irmão, quando Jesus ele vai falar para a mulher samaritana, ele manda os discípulos comprar comida. Os discípulos vão comprar comida. E quando os discípulos chegam com a comida e dizem, Jesus, vamos comer agora? Jesus disse, não, só tem uma comida que é fazer a vontade do meu Pai. Aí muitos podem ver aquele versículo de Jesus era muito desequilibrado, manda comprar comida, e agora diz que a vontade agora dele é só fazer a vontade do Pai. Que caba religioso da gota é esse? Não é? Só que Jesus, irmão, ele estava mostrando ali, naquele texto, porque ele tinha pregado para a mulher samaritana tinha ido para uma cidade, e pelo Espírito, Jesus sabia que vinha uma grande multidão para ouvir a palavra. Então ele sabia que a fome física poderia esperar um pouco, mas a fome espiritual não pode esperar. Amém? Às vezes um jejum é bom, irmão. Amém? Vai te consagrar mais ainda. Não vai matar por ser de fome, pode ter certeza. Era isso que Jesus queria dizer, mas no momento os discípulos não entenderam. Mas nós podemos entender. Posso ir amém? Então ele diz, feito isto, ou seja, de acordo com o que a palavra estava dizendo, o Senhor mandou Pedro lançar as redes. Ou seja, nós podemos, na verdade, estar atentos para aquilo que Deus quer que a gente lance. O que Deus quer que a gente lance? No caso de Pedro, foi as redes. No nosso caso, pode ser a nossa dúvida fora, incredulidade, a preguiça. Quem entende? Ou seja, é a gente envolver aquilo que é nosso para aquilo que de fato possa promover o reino de Deus. Porque o reino de Deus, irmão, ele não está restrito, fechado a essas quatro paredes. O reino de Deus está dentro de nós. Às vezes a gente pensa que o reino de Deus está aqui na igreja. Quando a gente fala em igreja, fala prédio. Quando a gente fala em igreja, na verdade estamos falando nós somos a igreja. Amém? O reino de Deus está chegando nas pessoas, através de quem? Através de mim e de você. Às vezes a gente somos tão religiosos, não é por maldade, mas porque a gente ouviu tanto assim, que a gente às vezes pensa que é assim. A gente diz às pessoas, rapaz, tu está sofrendo porque tu não está indo à igreja. E a gente está vivendo com aquela pessoa, às vezes convivendo com ela, trabalhando com ela, e aquela pessoa nunca conhece o reino de Deus, porque ela nunca veio em quatro paredes. Diga assim, eu sou o reino de Deus. Amém? Eu falei aqui uma vez, e eu vou repetir para que você entenda. O véu do templo ele foi rasgado, e a gente sabe que precisava o sumo sacerdote chegar nos santos dos santos. Não era assim? Mas lá em Hebreus diz que o véu foi rasgado. Diga assim, o véu do templo foi rasgado. E diz que agora podemos entrar com ousadia. Mas não vamos entrar, irmão, numa tenda nem de uma igreja, ou seja, em quatro paredes, não. É na consciência. Porque na verdade o santo dos santos, não vamos entrar mais nele, porque ele já entrou em nós.
O santo que ficava lá naquela caixa, hoje habita dentro de mim e de você. Diga assim: a presença, a prosperidade, a grandeza está em mim. Amém. Quer ter grande colheita? Coloca as sementes para fora. Aleluia. É impossível, irmão, grande colheita sem ter grande semeadura. Você crê que esse ano que vai vir vai ser grande semeadura? Em todas as áreas? Então nós precisamos se mover com isso. Amém. Quem deve se encher do Espírito somos nós. Não é o Espírito que vai se encher da gente, é a gente que enchemos dele. Enquanto nós estamos esperando o mover do Espírito, o Espírito está esperando o mover nosso. Amém? Aleluia. Então somos nós que limitamos o poder. Somos nós que limitamos, na verdade, a prosperidade ou grande colheita em nossas vidas. Seja em qualquer área. Quando eu falo em colheita, é em qualquer área mesmo, irmão. Se você é uma pessoa carente de abraço, então abraça mais quando puder. Se você é uma pessoa carente de palavras, então coloca palavras boas lá. Você vai ouvir coisas boas também. Quem entende? Eu não sei qual é a área que você precisa mais. Mas, irmão, se for financeiramente, cresce nessa área, nesse entendimento e começa a semear. Que você vai colher. Eu tenho certeza, irmão, do que eu estou falando. Tem muitas pessoas que estão fazendo aqui isso. E vão crescer muito nessa área financeira. Pode ter certeza. Amém. Eu sei que em alguns casos Deus vai fazer de forma sobrenatural. Eu estava meditando ali essa semana no culto. E parece que foi no culto de oração. O pastor ministrando aqui. E o Senhor tratando algumas coisas sobre o ano que vai vir dentro de mim ali. E eu digo: mas Senhor, como é que isso vai acontecer? Eu vou fazer daquele jeito, fazer daquele outro jeito. Ou seja, arrumando estratégia, né? Ou seja, procurando se organizar, fazendo de um jeito de outro. Aí daqui a pouco o Valmir sai dali. Aí o Valmir disse: rapaz, estava me segurando aqui, mas eu vou te dizer. Deus mandou te dizer que vai ser de forma sobrenatural. Deus vai te dar de forma sobrenatural. E quando eu começo a ler esses princípios de Pedro aqui, eu começo a ver que eu estou me encaixando em alguns dele. Mas eu preciso de mais. Se uma palavra vem para mim de que eu vou crescer muito em uma área, e eu na verdade sou remisso naquela área, irmão, pode esperar deitado, porque em pé vai cansar. Pode vir 10 em posição de mão, pode vir um monte de pessoas falando a respeito daquele assunto. Quem entende? Outra vez foi outro pastor que chegou para mim e falou aqui na frente, em posição de mão, mais uma vez, mostrando algumas coisas nessa área. Mas tudo isso, irmão, a gente começa a meditar e fica entendendo que não só depende de Deus. Amém? Às vezes depende mais de nós do que de Deus. Por quê? Porque, irmão, a de Deus, pode ter certeza que Ele é fiel à sua palavra para cumprir. Amém? Eu me lembro quando eu era adolescente, uma irmã teve um sonho comigo. Eu era muito tímido. Ela disse: olha, eu te via pregando e cantando. E eu disse: pregando e cantando. Eu disse: meu Deus, a minha irmã é doida. Porque eu não tinha, na verdade, nenhuma desenvoltura, nem para conversar com uma pessoa. Com duas pessoas eu ficava com vergonha. Eu era muito tímido. Era tímido de uma forma que às vezes minha tia ia para casa da minha mãe, às vezes eu ia dormir mais cedo para não dar bênção. Quando eu gostava, estava conversando, aquela coisa toda. Eu era muito tímido. Às vezes eu me escondia, minha mãe ficava me procurando, eu ficava escondido. Tão tímido que eu era. Mas quando eu ia para a igreja, eu me lembro como hoje, eu ficava nos últimos bancos. E eu ficava lá, vendo aquelas pessoas pregando e cantando. Rapaz, eu achava tão lindo. E eu ficava dizendo assim: Senhor, se eu fizesse um negócio desse, eu era a pessoa mais feliz da vida. Mas eu sei que eu nunca vou chegar num canto desse. Porque eu estava me limitando a minha capacidade, as minhas forças. Mas quem sabe que deu o som do coração? Foi onde Deus deu o sonho a essa irmã falou comigo. E eu passei muitos anos sem acreditar. Até que um dia eu comecei a ouvir, a ponto de começar a acreditar. E quando eu comecei a acreditar, foi que eu comecei a despontar. Mas qual era a vontade de Deus? Era que demorasse? Não. A vontade de Deus era que fosse rápido. E por que não foi rápido? Porque eu não fui rápido. Entender a vontade do Senhor.
Quem entende? Ou seja, às vezes a minha perca pode ser ganho para você. Você entende? Que Deus não faz acepção de pessoas, irmão. Mas nós temos que, de fato, dar a Deus aquilo que Ele tem nos entregado. Que às vezes a gente nem sabe. Sabe, talvez uma pessoa ela tenha nascido, não é? Ou seja, indesejada, uma pessoa possa ser fruto de um estupro. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus simplesmente dá vida à semente. Todo ser humano tem semente. Se ajuntar, vai dar fruto, porque é uma lei de Deus. Mas uma coisa é certa, irmão. A Bíblia diz lá em Hebreus, Gênesis não, Efésios capítulo 1, versículo 4, eu gosto muito desse texto, que ele diz que antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu nele. Diga assim, antes da fundação do mundo, já sou eleito. Amém? Para andar em santidade e andar em amor. Essa é a vontade do Senhor, que Ele, de fato, Ele nos elegeu. Mas olha o que diz aqui, ó, versículo 7. Acenaram então aos companheiros que estavam em outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase ia o quê? Se afundando. Agora imagina, Deus quer que a gente tenha grandes colheitas a ponto que a gente possa também dividir com as outras pessoas. Nesse caso aqui, está se referindo a João e a Tiago, que era filho de Zebedeu, que era sócio de Pedro. Não tinha dois barcos lá? Pronto. Um era de Pedro, outro era dos filhos de Zebedeu. Ele era sócio de Pedro, irmão. Mas mais embaixo você vai ver que ele vai dizer que eles eram sócio de Pedro. Ou seja, quando uma pessoa ela ouve a palavra, quando a pessoa ela pratica princípios, até numa sociedade ela vai crescer. Quem entende? Todos vão ser beneficiados. E o interessante é que foi tanto do peixe que quase afundava. Eu fico imaginando, será que Deus é tão irresponsável que dá tantas das coisas a ponto da gente afundar? E por que eles tinham tanto peixe e eles não afundaram? Porque eles eram bem treinados naquilo que eles faziam. Eles conheciam bem, irmão, o que eles faziam. Mesmo tendo milagre, nós precisamos manejar bem aquilo que Deus nos entrega. Amém. Porque a gente sempre vê o lado, né, espiritual, a gente se esquece do lado natural. Mas se a gente tiver milagre e não souber administrar ele, a gente vai perder. Amém. Quem entende? Amém. Hebreus capítulo 11. Você vai lá no Salmo, fica bem pertinho aí. Provérbios, Eclesiastes, capítulo 11. Eu vou ler em outra versão, está bem explicadozinho aqui nesse texto, para você entender melhor. Capítulo 11, versículo 1, olha o que diz aqui, ó, na minha versão. Envia os grãos de tua colheita mar afora. Com o tempo isso lhe trará retorno. Noutra versão diz, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu vai reencontrar. Ou seja, ele está mostrando que a gente não deve estar restrito a um canto só, em questão de semear. A gente deve ter várias semeaduras em diversos segmentos. Quem entende? Isso é uma palavra, isso é em dinheiro, isso é em uma roupa, isso é qualquer outra coisa. É isso que ele está falando. Olha o que ele diz, envia teus grãos de tuas colheitas mar afora, ou seja, não fica limitado a só um canto restrito ali. Em um tempo você vai trazer o retorno. Versículo 4 diz assim, não, versículo 2 diz, reparte o que tens com 7 e até com 8, porque não saberás que mal cairá sobre a terra. Ou seja, invista os seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante.
desconhece os riscos adiante. Ou seja, você pode dividir em vários lugares. Por quê? Porque adiante você com certeza pode ter diversos riscos, mas você colocou em diversos lugares. Versículo 4. Quem observa o vento não semeará. Ele está falando daquele que não planta, porque está observando as condições do momento. O agricultor que espera condições de tempo perfeito nunca semeará. Olha que interessante. Quem observa o vento nunca semeará. E o que olhar para as nuvens nunca vai colher. Ele está falando já do outro que plantou. Aí ele diz: se ele fica observando cada nuvem, não vai colher. Então a gente percebe que tem pessoas que não plantam. Amém? Por quê? Porque está observando as dificuldades. E tem outros que não colhem porque também fica olhando também os ventos. Aí ele fala dessas duas pessoas. Versículo 6, ele diz: planta a tua semente pela manhã, e não detenha a tua mão à tarde, pois não sabeis qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente o quê? Boas. Semeia pela manhã e continua a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atitude ou de outra, ou talvez de ambas atitudes. Então, você entende o que ele está falando aqui? Não está bem claro? Ou seja, de fato, irmão, a palavra de Deus é um manual para nossas vidas. Se a gente entender isso, irmão, a gente não vai ser remisso. Amém? Mas pelo contrário, vamos ser prudentes. O ano está chegando no final, mas nós precisamos continuar andando pela fé. Nós precisamos, na verdade, de ter grandes colheitas nas nossas vidas, para que pessoas venham a ser beneficiadas. Porque o propósito das nossas vidas, na verdade, é abençoar outras pessoas. Porque nós somos um corpo, irmão. Amém? Se a nossa vida não serve para cumprir propósito de outras pessoas, a gente fica sem propósito. Quem entende? Ou seja, você imagina o que seria de Moisés sem Arão, sem Josué? Você imagina o que seria de Elias sem Eliseu? Quem entende? Pessoas nascem para poder cumprir o propósito ou ajudar no propósito de outra pessoa. Nós temos um propósito. Por que tem congregação? Porque tem pessoas para ouvir. Tem um propósito, as pessoas sentadas? Tem. Mas tem um propósito também de um dia se levantar e também fazer discípulo, de poder semear em outras pessoas, ajudar outras pessoas. Quem entende? Aleluia. Aquilo que o diácono Wendy estava falando, também estava no meu coração e na minha mente. Eu acredito, sem sombra de dúvida, irmão, esse ano que vem, os jovens vão avançar muito em todas as áreas. Sabe, jovem, se fosse você, eu comprimia mais a palavra, eu buscava mais a palavra, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não só quer usar quem é velho, Deus quer usar quem é jovem e é temente ao Senhor. Amém? Se eu fosse você, seria mais trabalhador, começando por casa, ajudando seu pai e sua mãe, porque Jesus está vendo. Diga assim: Jesus está vendo. Amém? Se eu fosse você, aproveitava o período que Jesus estava ensinando, porque vai chegar um momento que você vai ouvir tanto, que você vai dizer: Senhor, no natural eu nunca ia cantar, nunca ia tocar, nunca ia pregar, eu nunca ia ser uma pessoa que ia servir no ministério ou ia servir fora da igreja local, mas servir na minha função, ou seja, servir em alguma profissão. Eu nunca ia fazer isso se eu não tivesse ouvido tanto a tua palavra, porque eu sei que o negócio no mar não está dando peixe, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Quem entende? Um jovem irmão chega lá com os peixinhos e fez um grande, ou seja, ele na verdade teve uma grande colheita depois, eu acredito nisso. Mas diz que André no começo nem ele estava crendo. E o Senhor sabia o que ia fazer e pergunta a ele: rapaz, e agora? Mas chegou lá, não é? Um dos discípulos disse: olha, tem esse menino aqui que está com os peixinhos aqui. E através daqueles peixinhos alimentou 5.000 bocas. Quem entende? Então nós precisamos usar o que está nas nossas mãos. Deus não precisa além do que está nas nossas mãos. Sabia disso?
O problema é que muitas das vezes nós estamos esperando ter para fazer, ter para ser. Você já é, irmão. Só precisa fazer. Só precisa abrir a tua boca. Só precisa tomar uma atitude alinhada à vontade do Senhor. Amém? E todos vão ver. Diga assim, todos vão ver. Grandes colheitas na minha vida. Você pode ficar de pé? Feche teus olhos. Aleluia, Tu és bom, Pai. Vamos cantar aquele louvor? Queremos Teu nome engrandecer. Você pode fazer isso dentro do que você ouviu agora. Imagina todo mundo comprimindo Jesus, apertando Ele, querendo chegar perto dele. Essa noite nós estamos mais perto do Senhor, porque a gente ouviu a sua vontade, a sua palavra. Amém? Imagina o Senhor querendo usar a tua voz, usar as tuas mãos, teus pés, usar a tua habilidade, teu dom, teu talento, aquilo que você tem, e Ele pedir emprestado a você. O que você faria? Qual seria a sua resposta? Será que seria igual a de Samuel? Eis-me aqui, Senhor. Ou deixa passar o ano, ou deixa chegar o tempo melhor, porque o mar não está para peixe. Aquele que observa o vento, irmão, não vai plantar e não vai colher, mas ele dá semente a quem semeia. Aleluia. Levanta. Você pode dizer que Ele é grande? É o Senhor, único digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, que poupou a nossa vida, tem poupado as nossas vidas. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Você está aqui, meu irmão. Você pode respirar. Você pode levantar os seus braços. Você talvez está imaginando. Não é porque tinha que ser assim. Não é em vão, irmão, que estamos vivos. A palavra diz que o povo conhece seu Deus. Será forte, será ativo e farão coisas extraordinárias. Enquanto a gente não estiver fazendo isso, estamos fora do plano de Deus. A pergunta é: será que estão acontecendo coisas extraordinárias nas nossas vidas? Tem muitas coisas que Deus quer que aconteçam em nossas vidas, mas é preciso que a gente entenda que grandes colheitas virão por grandes semeadoras. Eu sei que em muitos casos o diabo colocou na mente de um monte de pessoas de forma errada, não é? Fazer negócio com Deus. Faça isso que você vai ser abençoado. Não é isso que eu estou falando, não, irmão. Que você possa dar grandes semeaduras, não é para ser abençoado, é porque você é abençoado. Eu vou dizimar para mim ser abençoado. Não, meu irmão. Você vai dizimar porque você é abençoado. Vou ofertar porque eu sou abençoado. Eu vou, na verdade, abençoar meu irmão porque eu sou abençoado. Irmão, olha para cá, por gentileza. Quando a gente não tiver, irmão, com dificuldade de se desprender de um relógio para dar uma pessoa. Eu me lembro que teve um irmão uma vez que Deus mandou ele dar um relógio a mim. Ele ficou tão agoniado para dar o relógio que ele na hora quebrou a pulseira do relógio, que ele não queria dar. Mas eu entendi e terminei recebendo, mesmo quebrado. Quem entende? Mas deixa eu dizer algo para vocês. Será que você com a sua mãe, com o seu pai, que você diz que ama, você tem dificuldade de dar alguma coisa a ele? E por que muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer isso com nossos irmãos? Sabe, irmão, que isso deve ser comum. A gente tem algo de valor e dizer assim: rapaz, porque isso tem valor para mim, é por isso que eu vou dar a fulano. Aquele que não tem valor, irmão, não chega no coração de Deus e não conta como cimento, não. Quem entende? E outra coisa, Deus não vê a quantidade, Ele vê a qualidade. Aquela mulher tinha só uma moedinha, mas era o seu melhor. Deus sabe o melhor de cada um de nós aqui, sabia? Você pensa que Deus está preocupado com o que você dá? Às vezes mais do que todo mundo você pode dar, mas às vezes aquilo ali não é o seu melhor. Você podendo fazer o melhor, você não faz. Deus não recebe, irmão. Você acha por quê? Lá em 1 Reis, capítulo 3, Salomão, ele, quando ia fazer holocausto, ele derramava um monte de holocausto. O pai dele, mesmo jeito, Davi, ele não tinha pena de gastar, gastava com força, irmão, era dinheiro com força na presença de Deus, porque eles tinham condição. Então ele sabia que se eles dessem menos do que eles tinham, para Deus não servia. Quem entende? Quantos conhecem a história de Caim e Abel? Todos os dois deram uma oferta boa. A diferença é que um deu a prioridade, o seu melhor. O outro poderia ter dado uma oferta até melhor do que o irmão, mas não foi primazia, foi secundário. Diga assim: o Senhor não se agrada com a oferta secundária. O que é isso? Eu vou fazer tudo, pagar as contas, no final que sobrar dou ao Senhor. A igreja, o pastor vai receber, mas Deus não recebe, não. Sabia disso? Se você não coloca lá em prioridade as coisas do Senhor, irmão, é só questão de a gente estar mexendo com a nossa mente mesmo, com a nossa alma. Deus não é homem, não. Deixa eu dizer algo para vocês: Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Diga assim: Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. A gente ouve um monte de gente assim: faça o seu sacrifício, faça o seu melhor. Ele quer obediência, irmão. Faz a obediência, que com certeza vai ser diante de Deus como sacrifício. A obediência, não um sacrifício religioso. Posso ir amém? Então, eu espero que você tenha recebido da parte do Senhor. Pega essa palavra, irmão, porque eu sei. Esse ano a gente vai plantar muito. Amém? E por isso a gente vamos crescer muito em todas as áreas. Eu acredito que esses anos que vai vir, a gente vai ter novos convertidos, vai precisar discipular essas pessoas, vai precisar de um monte de coisa. E como o Ente estava falando, os jovens vão ministrar aqui, vão cantar louvor, muitos já estão tocando, cantando, né? Vai acontecer, com certeza, alguns estão sendo preparados para isso. Mas, irmão, acredito que o jovem vai estar envolvido em todos os departamentos. Amém? Então, se você tem filhos, se interessa, traz eles também, para que eles possam estar envolvidos, que a gente possa crescer junto, em nome de Jesus Cristo, tá certo? Então, diácono, obrigado por mais uma oportunidade. Está ministrando no culto qual
foi levantado para os jovens. Mas você que já tem 100 anos ainda está na faixa etária. Amém? Porque às vezes o camarada tem 100 anos, mas a mentalidade ainda é de um bebê espiritual ou de um jovem. Quem entende? Mas na verdade é um culto específico para jovem, tá certo? Diácono Ed. Aleluia. Então aí, né? Você que recebeu dessa palavra, mais uma vez eu digo, é um prazer ter vocês conosco aqui. Esse ano de 2021 a gente vai avançar de uma forma mais intensa com os jovens e a gente conta com você também com isso. Amém? A gente agradece a todos aqui, né? É uma honra ter o pastor Ailson, o pastor Adilson, que sempre quando a gente conta com eles, eles estão presentes. É uma honra para nós. Está trazendo uma palavra vinda do céu, irmão. Essas palavras vindas diretamente do céu para a nossa vida. Agarra essas verdades e coloque ela em prática, que você vai ver sua vida sendo transformada. Amém? Então sai do teu lugar com alegria, oferta e dizima na casa do Senhor. É chegado um novo tempo, tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou. Novo tempo que vai trazendo aceleração e rompimento. É chegado um novo tempo, tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou. Novo tempo que vai trazendo aceleração e rompimento. Aleluia. Eu volto a dizer, meu irmão, Deus conta com você, amém? Deus conta com você para o plano que Ele tem aqui na terra. Aleluia. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te render graças, Pai. Queremos te render graças, Pai, porque estamos finalizando esse trabalho com os jovens esse ano. Mas vamos avançar, Pai, porque sabemos que o Senhor tem planos de paz. Porque o Senhor tem planos de fazer a gente avançar, prosperar, progredir aqui nessa terra. Eu te agradeço pela vida de cada um, Pai, que a cada dia tem se esmerado na Tua palavra, que a cada dia tem se dedicado na Tua palavra. E com certeza eles vão colher, Pai, a 100, a 60 e a 30 por um a cada dia, Senhor. Eu quero te agradecer pela uma volta para casa abençoada. Eu quero te agradecer pelo um final de ano, Pai, uma entrada de ano poderosa em nossas vidas. Eu quero te agradecer por esse 2021, Pai, que vai ser um ano de mais intensidade, um ano de mais crescimento, um ano de mais estudo, um ano de mais avanço em nossas vidas, Pai. Eu te rendo graças por esse ano de 2021, que vai ser um ano extraordinário em nossas vidas, onde vamos ganhar mais almas, onde vamos avançar, onde vamos conquistar mais vidas para o Senhor, Pai. Eu te agradeço por mais jovens ministrando nesse lugar, por mais jovens avançando em vários lugares da sociedade e representando o Senhor lá, Pai. Eu te agradeço por uma volta para casa poderosa, abençoada em nome de Jesus. Amém? Vão em paz, irmão, em nome de Jesus. Aleluia.